ideia hoje é apresentar os principais conceitos desenvolvidos nesse capítulo, né? Vou jogar as coisas aí para vocês também, pelo Ciro, tá certo? E o Roniel ficou com a missão aí de apresentar um seminário para tentar conduzir aí as discussões nesse contexto, tá bom? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Roniel Soares. Eu vou apresentar esse seminário que é referente ao capítulo 1 do livro Modelagem e Simulação de Eventos Discretos, que é o livro que vai ser adotado na maior parte dessa disciplina. Esses slides que eu estou utilizando são os slides disponibilizados pelos próprios autores do livro. Eu apenas modifiquei algumas coisas para poder adaptar para a minha apresentação. Como vocês já leram no capítulo 1, então vai ser bem light. Eu vou começar apresentando para vocês algumas definições, alguns conceitos básicos, como o que é simulação, o que é um modelo, o que é um sistema, quais são os tipos de modelo e as técnicas de simulação existentes. Depois eu vou mostrar como a simulação pode ser utilizada como ferramenta para suporte à decisão. E no final eu vou mostrar rapidamente um resumo da metodologia de simulação. Bom, existe uma infinidade de conceitos e definições sobre o que é simulação de diferentes autores. Eu vou mostrar aqui uma ou duas, já que, no geral, elas dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes. O importante é só que vocês saibam também definir simulação, seja com a palavra de vocês ou então com alguma definição de alguma coisa. Bom, segundo Kelton, simulação é uma gama variada de métodos e aplicações que reproduzem o comportamento de sistemas reais, usualmente utilizando-se de ferramentas computacionais. Que ele fala usualmente utilizando-se de ferramentas computacionais, porque também existem simulações não computacionais. Inclusive, essas são as duas grandes categorias de simulações, as computacionais e as não computacionais. Mais na frente eu vou falar melhor sobre o que quer dizer cada uma delas. Bom, segundo Shannon, a simulação é um processo de elaboração de um modelo de um sistema real ou hipotético e a condução de experimentos com a finalidade de entender o comportamento de um sistema ou avaliar sua operação. Bom, aqui ele fala de modelo e sistema, mas o que é um modelo e o que é um sistema? Outro conceito, que é o de sistema, segundo Forrester, sistema é um agrupamento de partes que operam juntas visando um objetivo em comum. A partir desse conceito, a gente pode ver que um sistema ele pressupõe que as partes elas irão interagir. E com isso, uma das partes mais importantes é saber quais são as partes do nosso sistema e como elas irão interagir uma com a outra. Para poder definir bem quais são as partes do nosso sistema e como elas vão interagir, é necessário saber qual é o objetivo do nosso sistema. Já que é de acordo com o objetivo que nós vamos saber direito quais são as partes e como elas vão interagir uma com a outra. Lá na definição anterior de simulação que eu mostrei, ele fala que é necessário criar um modelo de um sistema real para poder realizar as simulações. Mas o que é um modelo? O modelo nada mais é do que uma abstração da realidade que ela busca se aproximar do verdadeiro comportamento do sistema real. Ela busca se aproximar do comportamento do sistema que você está tentando simular. Mas uma coisa que é importante notar é que sempre o modelo ele é mais simples do que o sistema real. Se o nosso modelo ele for tão complexo, ou até mais complexo, do que o sistema real, nós não temos mais um modelo, então nós temos um problema que não vai servir para nada. Um exemplo disso é no seguinte modelo. Nós queremos modelar, um exemplo do livro, nós queremos modelar uma linha de montagem de automóveis, então nós devemos tentar observar desse sistema quais são o objetivo do nosso modelo vai ser ver quantos automóveis vão ser montados no final do mês. Então nós temos que observar quais são as partes desse sistema que vão fazer parte do nosso modelo. Nós devemos colocar no modelo apenas aquilo que vai interferir na quantidade final de automóveis, na produção final de automóveis. Aí, nesse caso, a cor do sapato do operário não vai interferir na quantidade de automóveis que vai ser criada no final. Então, a cor do sapato do operário não vai entrar no nosso modelo.
Já, por exemplo, a quantidade de operários interfere na quantidade de automóveis produzidos no final. Então, a quantidade de operáveis é uma variável que vai entrar no nosso modelo. Esse é um exemplo bem assim, extremista para a gente entender, né? É comum nesse processo de modelagem ter determinados aspectos que a gente fica na dúvida. Coloca ou não coloca? Né? Por exemplo, aí o cara fica, eu acho que isso aqui não é tão importante não coloca. Mas se por acaso tiver alguma coisa que eu não estou visualizando, os meus resultados não vão ser tão representativos, né? É comum isso, especialmente para quem está entrando em uma nova área, não é tão especialista no sistema. E aí, nesses casos, quando a gente tem a simulação, a gente pode fazer um experimento particular, uma coisa pontual, para tentar verificar o impacto daquela caracterização do modelo. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Né? Então, você está num processo de modelagem, aí fica na dúvida entre um componente entre incluir um componente no modelo ou não, né? Ou incluir um componente um determinado nível de detalhamento ou não. Então, você poderia fazer um teste mais específico nas métricas que você está interessado em observar para saber qual é o nível de impacto aquele componente tem naquela métrica. Certo? Agora vamos mostrar quais são os tipos de modelos existentes. Basicamente, nós temos 3 tipos de modelos. Modelos simbólicos, modelos analíticos ou matemáticos e o que nós estamos interessados, que é o modelo de simulação. Aí eu vou falar rapidinho sobre o modelo simbólico e os modelos analíticos. Os modelos simbólicos são aqueles que podem ser representados através de símbolos gráficos, mas eles apenas representam sistemas estáticos, ou seja, aqueles onde o estado do sistema não muda com o passar do tempo. Um exemplo mais comum de modelo simbólico são os fluxogramas. Bom, os modelos simbólicos são utilizados na maioria dos casos para documentar projetos ou para comunicação, mas é mais utilizado para documentar projetos. Como eu falei, eles são utilizados para modelar sistemas estáticos. Isso é uma das maiores limitações dele. Mas uma outra grande limitação é que ele não fornece elementos quantitativos. Isso aqui é o que faz com que a gente não utilize nas nossas simulações, porque como a gente quer fazer a avaliação de desempenho de sistemas, e ele não fornece elementos quantitativos, não vai ser possível visualizar variáveis que é necessário para a gente poder avaliar nossos sistemas. Por isso a gente não utiliza o modelo simbólico para avaliação do desempenho de sistemas. Aqui é só um exemplo de um modelo simbólico representado por um fluxograma. Como todo mundo aqui já sabe que é um fluxograma, eu não vou detalhar o que esse fluxograma está mostrando. Isso é um fluxograma do processo de atendimento de emergência em uma central do corpo de bombeiros. Então, eu vou pular uma parte. Bom, modelos analíticos são aqueles que eles representam os sistemas através de fórmulas matemáticas. Como, por exemplo, tem um modelo de programação linear, teoria das filas, etc. A maior parte dos modelos analíticos eles são estáticos. Um exemplo de um modelo analítico que não é estático é a teoria das filas. Lembrando que estático é aqueles onde os estados do sistema não mudam com o passar do tempo. Bom, uma outra limitação dos modelos analíticos, talvez a maior delas, é que os modelos analíticos eles são muito complexos. Na verdade, na maioria das vezes é meio inviável modelar através de fórmulas matemáticas um sistema real. Então vamos ver na frente que os sistemas reais eles têm algumas características que tornam ele muito complexo. São dinâmicos, são aleatórios, por isso modelos analíticos não são utilizados para modelar sistemas reais, porque eles são muito complexos. As vantagens dos modelos analíticos é que eles possuem solução exata e rápida. Agora, o tipo de modelo que nos interessa mais que é o modelo de simulação. Como eu estava falando, os sistemas reais eles possuem algumas características que tornam eles bastante complexos, que são
Eles possuem natureza dinâmica e natureza aleatória. Natureza dinâmica quer dizer que os seus estados mudam com o passar do tempo. Natureza aleatória quer dizer que eles também são regidos através de variáveis aleatórias. Por causa dessas características, quando nós vamos simular modelos reais, o mais indicado, sistemas reais, o mais indicado é utilizar modelos de simulação. Eles são os que melhor capturam as características dos sistemas reais. Modelos de simulação, eles permitem analisar sistemas, aliás, resolver perguntas do tipo e se. Por exemplo, e se na minha fábrica eu tiver apenas 2 operários? Ou e se a minha demanda aumentar em 30%? Como é que o meu sistema vai reagir a essas alterações? Através do modelo de simulação é possível analisar como é que o nosso sistema vai reagir e possivelmente observar gargalos e fazer as alterações necessárias para que ele possa reagir de forma adequada a essas modificações. Bom, eu falei das vantagens dos modelos de simulação, mas eles também possuem algumas limitações. Modelo de simulação. E a principal dela é que muitas vezes, quando você vai modelar um sistema para simulação, você acaba modelando de forma incorreta. Às vezes é muito difícil modelar um sistema real para realizar a simulação. Aí pode ser que você faça a simulação e na hora os resultados não condizem com o que o sistema real deveria apresentar. Quando vocês estão escutando a palavra sistema e modelo, vocês podem exercitar o quê? Tem lá os algoritmos de alocação que vocês estudaram, né? A gente viu aqui na disciplina, o funcionamento daquela rede. Eu acho que um bom exercício é vocês imaginarem um modelo para representar aquele sistema. Né? Lembra lá, existe um grafo, uma topologia, né? Fibra ligando os vértices, né? Os nós da rede. Nessas fibras você tem o quê? Vários slots, né? E aí vai ser solicitado aleatoriamente uma conexão de um dado nó com outro nó da rede, aleatoriamente. E aí você tem que escolher uma rota da rede e depois escolher, em função da rota, do alcance da rota, né, da distância da rota, você tem que definir a modulação que você vai usar para poder alcançar, para respeitar o alcance e manter a qualidade do sinal, e definir o número de slots que você vai precisar para atingir a largura de banda solicitada. Não foi assim que o Yali apresentou para vocês? E aí vocês têm diferentes alternativas de composições de slots contíguos e contínuos para poder alcançar aquilo. E aí, com isso, você pode ver uma foto do funcionamento da rede, uma foto que vai representar uma determinada ocupação de estado da rede. Ali é um instante de tempo. Mais tarde, acho que a gente vai falar de eventos discretos. Né? Então, é um instante de tempo. Daqui a pouco chega um novo pedido da rede. Então, quando você pensar em sistema, tenta exercitar essa abstração e essa representação. Né? Sistema para a gente é isso. E vai ser isso praticamente até o final da disciplina. Tá? Beleza? A gente vai focar nesse tipo de sistema. Existem outros, né? Mas vale a pena a gente já fazer o exercício nisso, que vai ser o objeto do nosso estudo. Tá? Beleza. Como eu falei no começo, existem duas categorias de simulações diferentes, as não computacionais e as computacionais. Como o próprio nome já diz, não computacionais são aquelas onde não são utilizados computadores, e as computacionais são as que utilizam computadores. Um exemplo de uma simulação não computacional que o livro dá é um avião de pequeno porte sendo simulado em um túnel de vento. Mas, voltando para a que nos interessa, que é a simulação computacional, ela pode ser dividida em 3 categorias: simulação de Monte Carlo, simulação de sistemas contínuos e simulação de eventos discretos. A simulação de Monte Carlo, ela não leva em consideração explicitamente o tempo, já as outras duas ela leva em consideração o tempo. Na simulação de Monte Carlo, nesse tipo de simulação são gerados números aleatórios para poder simular
algum evento físico ou matemático, e geralmente elas são mais utilizadas para esse tipo de simulação, onde você quer resolver algum problema matemático. Para dar um exemplo, são os problemas do cálculo integral também. Geralmente alguns problemas de cálculo integral você resolve através de simulações de Monte Carlo. E a simulação contínua, como o nome já diz, elas simulam simulam sistemas onde os estados do sistema são alterados de forma contínua. Tem um exemplo mais à frente que vai deixar isso mais claro. E a simulação de eventos discretos, como o professor estava falando, são simulações onde os estados do meu sistema vai ser alterado através de eventos que acontecem de forma discreta com relação ao tempo. Uma coisa interessante de entender bem a diferença entre contínuo e discreto, né? Então, se você for olhar números reais, né, os números reais aumentam de forma contínua. Sempre você pode botar uma casa decimal a mais para fracionar. E o discreto não. Número inteiro. 1, 2, 3, 4. Entre dois estados, 1 e 2, não tem nada. Se você for pensar nos números reais, entre 1 e 2 tem infinitos números. Certo? Então acho que esse exemplo aí é interessante. Vou mostrar isso. Aqui no processo de resfriamento de um chá quente. O resfriamento de um chá quente, ele é um processo contínuo, certo? A temperatura vai diminuindo com o tempo de forma contínua. Por isso ele pode ser simulado melhor através de uma simulação contínua. Já aqui no processo de preparar um chá, ele pode ser simulado através de uma simulação de eventos discretos, porque existem eventos que acontecem em espaço separado no tempo. E nesse caso aqui, o evento A é colocar a água na xícara. O evento B, que só pode acontecer depois do evento A, é colocar o chá na água que está na xícara. E o evento C é servir o chá. Ou seja, os estados do meu sistema, eles vão ser alterados apenas quando acontece o evento. Acontece o evento, o estado do meu sistema é alterado. E esse conceito é fundamental. Então, aqui no curso, a gente vai tratar de avaliação de desempenho utilizando basicamente simulação de eventos discretos. Então, a palavra evento é fundamental para a gente. Então, o que é um evento para a gente? É uma ação que altera o estado do evento. Então, o estado do sistema. Então, tem uma rede lá, rede ótica, né? Slice. Chega uma solicitação de circuito. Na hora que você aloca um circuito, então, com a chegada no circuito, você vai ocupar a rede, alguns recursos, e o estado do sistema vai alterar. Então, a gente pode visualizar como um evento a chegada de requisições de circuito na rede elástica. É um evento. Tá? E, assim, quando a gente diz que são eventos discretos, né, porque eles não são extravagantes, né? É discreto nesse sentido, de não contínuo. Tá certo? Então, estão separados no tempo, e entre dois eventos, olha, se o que altera o estado do sistema é um evento, entre dois eventos o sistema está igualzinho. Então, a grande sacada da simulação imagina que em uma semana, em 7 dias, eu tenho uma mudança no meu sistema. Para que eu vou ficar esperando 7 dias? Eu pego o programa de computador e avanço no tempo, e trago ele para o novo estado. Então eu ganho 7 dias em tempo, né? E consigo representar exatamente o comportamento do sistema. Porque entre dois eventos, se não tiver um novo evento entre dois eventos, eu não tenho alteração do sistema. Se eu não tenho alteração do sistema, para que eu vou ficar olhando para essa parede aqui se eu sei que ela não vai mudar? Eu antecipo a simulação para aquele instante em que o evento vai alterar. Então toda simulação de eventos discretos é baseada nos eventos, que é exatamente o momento em que o sistema vai ter seu estado alterado. Tá claro, pessoal? Beleza? Então a gente vai focar nisso aí. Simulação de eventos discretos, tá? Agora, toda vez que eu for falar de simulação, vai ser sempre simulação de eventos discretos. Certo? Aqui é só um resumozinho do histórico da simulação. Ela começou a ser utilizada na década de 50 para fins militares. Como quase tudo na vida, né? Começou para fins militares. Só que naquele tempo, como o poder computacional era muito baixo, as simulações também elas eram bem limitadas. Certo?
Aí, com o avanço de hardware e software, as tecnologias de simulação também avançaram. E na última década, principalmente, a simulação vem sendo utilizada basicamente em todos os campos. Sempre que quer simular, sempre que quer avaliar alguma tanto no campo acadêmico quanto na indústria, tudo é utilizado simulação, principalmente na última década. Essa última década. Só um resumo. Bom, mas certo. Agora, por que simular? Existem vários casos onde você pode usar a simulação para resolver seus problemas. Um deles é quando você quer criar um novo sistema, mas você, antes de criar o sistema, você precisa visualizar como é que vai ser o comportamento do sistema quando ele estiver em operação. Para isso você pode utilizar a simulação, onde ela vai acabar lhe mostrando quais são os detalhes, como o seu sistema vai reagir quando ele estiver realmente em operação. Um outro caso é quando você já tem um sistema que já está em operação e você quer melhorar a operação dele, porque você pode simular vários casos específicos que podem ocorrer no seu sistema que está em operação, só que você não vai ficar esperando lá que aconteça aquilo para saber como é que o seu sistema vai reagir caso aquilo aconteça. Você faz a simulação para poder saber como é que o seu sistema vai realmente reagir, antes mesmo disso acontecer. Aí aí você pode classificar esse tipo de simulação em duas coisas. A gente chama de simulação estacionária, que a gente está interessado em observar o comportamento do sistema quando ele está em equilíbrio, certo? E simulação para análise de fase transiente, que tem a ver com um determinado período curto de tempo, né? Você pode trabalhar com simulação de eventos raros para tentar entender como é que o sistema vai se comportar com uma falha, ou com a falta de luz, ou com a falta de luz e a quebra do gerador. Você pode pensar em determinadas situações, né? Certo? Você poderia até pensar o seguinte: imagina que você vai casar, né? Aí tem alguns candidatos. Então, imagina se fosse possível simular, né, os próximos 30 anos. E você conseguiria comparar os candidatos para saber vantagem, desvantagem, né, em diferentes aspectos, né? Isso é um negócio bem útil, né? A gente vai ficar rico. Um negócio que a gente não consegue simulação. Não é fácil modelar, o problema é modelar. Ele também pode ser utilizado para medir a eficiência aqui levando para o caso das redes óticas, a gente pode comparar diversos algoritmos de roteamento ou de alocação de comprimento de onda ou alocação de regeneradores, fazendo simulações e ver qual é o mais eficiente. Vai dar também para encontrar os gargalos nos algoritmos, tentar melhorar o algoritmo, tudo através de simulação. Um exemplozinho de como simulação poderia ser utilizada de forma eficiente então um bêbado andando em zigue-zague em uma avenida de mão dupla, e aqui na média ele está andando no meio da avenida, na faixa. Se a gente fosse tentar visualizar isso através de um modelo analítico, provavelmente a gente iria visualizar a média e o bêbado não ia se atropelar, já que em média ele está andando no meio da faixa. Já através da simulação, repetindo diversas simulações, nós poderíamos observar que, na média, nas simulações, não a média de onde ele está andando, mas em média, nas simulações, ele iria ser atropelado, que é o caso real que ele tem morrido. Ou seja, nesse caso, a simulação seria mais eficiente do que o análise analiticamente. Porque aí, veja, está envolvido em um modelo probabilístico, tá certo? Não é determinístico, tem uma probabilidade aqui. Né? Por isso, toda vez que a gente tem um sistema que tem dependência probabilística, você analisa a média. Né? Quando existe representação matemática para esses modelos, ele vai retornar a média. Certo? E essa média, você não teria como fazer essa composição de todos os passos. No simulador, não. No simulador tem como você olhar cada um desses passos. Inclusive, em alguns simuladores é possível você animar, você colocar o sistema para funcionar como se fosse um filme, baseado na simulação. Algumas ferramentas têm essa capacidade, porque em alguns instantes é interessante ver se o comportamento está realmente de acordo ou não. Né?
análises mais sofisticadas não é possível ver esse videozinho animado, tá certo? Mas, por exemplo, nesse caso, seria possível você testar em todos os diferentes eventos, se pelo menos em um dos casos isso poderia acontecer, né? Aconteceu uma vez em 500.000 observações, mas aconteceu uma vez, entendeu? Então, na média, não aconteceu, porque 1 em 500.000 é nada, né? Se você for colocar a média, é que nem na área de saúde tem muito isso, né? Tem vacina mesmo, tem umas vacinas que a probabilidade de dar um problema é baixíssima, né? É 1 em cada 10.000, 1 em cada 100.000, 1 em cada 1 milhão, mas é probabilístico. Se você tomou uma vacina, você pode ser aquele 1. Tem gente que ganha vacina, né? Acontece também, olha só, é probabilístico. Então, uma coisa é probabilidade, a probabilidade de acontecer é muito pequena, mas não significa que não vai acontecer. Né? Tá certo? Bom, existem diversas ferramentas que podem auxiliar a tomada de decisão. Da mais simples para mais complexa, nós chamamos de intuição, lápis de papel, calculadora, planilhas e a simulação. Mas quando é que a simulação, que é mais complexa, deve ser utilizada? Bom, quanto maior for a complexidade, quanto mais dinâmico for o nosso sistema, quanto mais aleatório for o nosso sistema, é quando nós devemos utilizar a simulação. E quando nós não devemos utilizar a simulação, é exatamente o contrário. Quando, por exemplo, nosso sistema foi estático, ele não mudou de estado com o passar do tempo, conforme o nosso sentido utilizar a simulação. Quando o nosso sistema não for probabilístico, ele for determinístico, nesse caso você até pode usar a simulação, só que não faz sentido usar a simulação. É um caso de matar uma mosca com um tiro de canhão. E de avião Batimon? Né? Tipo isso aí. Faz sentido você usar a simulação para resolver um problema que é determinístico. Isso às vezes a gente faz, só que a gente já tem um simulador pronto. Né? Às vezes a turma está com preguiça ali de calcular tudo, faz um outro cenário específico, já está com o simulador, roda uma vez e dá a resposta. Mas aí é uma particularidade, né? Tá certo? Quando a gente fala usar o simulador, simulação envolve fazer um modelo, né? Ter a ferramenta de simulação ou comprar a ferramenta, tá certo? Resumindo, a simulação deve ser utilizada quando o problema é complexo, dinâmico e aleatório. Para finalizar, eu vou resumir o modelo, o método de simulação. Até porque isso tem um capítulo específico no livro só para falar do método de simulação. Então ele apresenta no final do capítulo 1 só um resumo de como é o método de simulação. Depois que você observa que o seu problema, o seu sistema, ele tem aquelas características que eu falei, de ser dinâmico, de ser aleatório, que você sabe que deve utilizar a simulação, aí você parte para o método de simulação, que é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é da concepção, depois a implementação e análise. Na concepção, o analista ele deve observar, primeiro ele deve conhecer o problema que ele quer resolver, e ele vai responder algumas questões, como qual o objetivo do seu sistema, qual o escopo do seu sistema, quais são as variáveis que vão entrar no seu sistema. Depois que ele resolve essas perguntas, ele tem criado o modelo abstrato. Através do modelo abstrato, no final da concepção, ele criou um modelo conceitual. O modelo conceitual ele é uma representação do modelo que, na verdade, é utilizada. Ele é feito de forma que as outras pessoas que também fazem parte do projeto possam compreender o modelo. Aí parte para a fase da implementação. Na implementação, o modelo conceitual que foi criado na concepção, ele é transformado em um modelo computacional. Para isso, como o professor está falando, você pode ou utilizar um simulador existente ou criar do zero, através de alguma linguagem de programação, no seu simulador. Só que o mais indicado é você utilizar simuladores já existentes, até porque criar um simulador demanda bastante tempo e conhecimento. E caso você já tenha um simulador que é amplamente utilizado no mercado, então é melhor utilizar um simulador que já é existente. Sim, os outros. Ele é caro, né?
gratuitos. Que não funciona nem tem suporte. Tem que pedir, né? Bom, aí no final da implementação, depois que você tem o modelo computacional, você tem que validar o modelo computacional. Para isso, primeiro ele é comparado com o modelo conceitual, para ver se realmente está representando aquilo que você planejou. E depois ainda é feito algumas pequenas simulações, onde você já conhece qual é o resultado daquelas simulações. Que é para saber se na hora que você faz as simulações, os resultados gerados vão ser aquilo que você estava esperando. Essa parte é muito importante, eu tenho algumas aulas só para trabalhar em cima disso. Então, ó, isso é muito interessante. O que é o modelo abstrato, o modelo conceitual? É a sua representação, ainda não computacional, da parte do sistema que você quer avaliar. Certo? Se na hora que você transforma em modelo computacional, você comete um equívoco, na hora de implementar computacionalmente, aí você tem um modelo que não é aquilo que você queria. Então, validar significa garantir que aquele modelo que você representou está coerente com o modelo do sistema que você está interessado em estudar. Certo? E verificar pode ser visto como tirar os bugs dessa implementação. Certo? Às vezes, quando você, no ato, né, de implementar, você tem uma probabilidade aí, um número de linhas de código, blá, 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 né, de inserir um bug. Um bug de escrita do código significa a possibilidade de reproduzir um resultado errado. Então, validar e verificar são coisas fundamentais nesse processo. Garantir que o modelo realmente está compatível com aquilo que você quer estudar é validar. E verificar é garantir que o software, né, que representa o modelo funciona perfeitamente, né, não tem bugs. E aí tem uma série de técnicas que a gente vai visualizar aqui depois no curso para validar e verificar. Normalmente a validação é feita da seguinte forma. Você utiliza, na primeira aula, uma das primeiras aulas, eu comentei das 3 técnicas de avaliação de desempenho, né? Medição, simulação e modelagem analítica. É muito comum o uso de validação com a utilização de 2 técnicas totalmente diferentes. Certo? Então você faz uma simulação computacional e faz uma simulação analítica para um determinado caso mais isolado. E aí você mostra que as coisas estão coerentes. Então o modelo é aquele mesmo. Tá perfeito. Né? Depois você utiliza uma série de técnicas que vêm aí da área de desenvolvimento de software, criação de software, né? Para garantir ou evitar ou detectar de forma prematura a existência de bugs, né, na implementação do simulador. E aí com isso você consegue verificar que o software está funcionando corretamente. Tá certo? Lembrando que você nunca tem como garantir. Um autor muito conhecido da área de avaliação de desempenho diz que um estudo, um modelo totalmente válido ou validado, né, é um mito, não existe isso. Então, é uma área que envolve um especialista do sistema, um cara que conhece o sistema com profundidade, né, um especialista em simulação, estatísticos, enfim. Normalmente é uma área multidisciplinar na prática, né, na indústria. Tá? Aqui a gente vai ter que ser um pouco de tudo. Tá? Bom, depois que o modelo computacional é validado, nós vamos para a fase de análise. Na fase de análise, nós já temos um modelo operacional, que vai ser utilizado para realizar as simulações de fato. Na fase de análise que nós fazemos as simulações, diversas simulações. Depois que são realizadas as simulações, a gente coleta os dados, os resultados, analisa os resultados e verifica se é aquilo que a gente estava esperando. Se os resultados condizem com a realidade. Se não, o ciclo todo é feito novamente. Aí é feita a concepção novamente para ver se teve algum erro, é implementado novamente e volta de novo para análise. Aí a gente fica fazendo isso até que aqueles resultados sejam satisfatórios com o que você está procurando. Esse satisfatório pode ser atingir um determinado desempenho, ou pode ser conhecer o porquê do desempenho não compatível com o esperado. Imagina um carro.
Você está avaliando o desempenho de um, sei lá, um carro qualquer popular aí. E aí você quer ver a velocidade final dele. E por algum motivo ele só chega a 130 km por hora. E você não se convence. Por que ele só chega a 130? Aí você começa a detalhar o modelo para representar as partes, né, do motor do carro, por exemplo. E aí começa a detalhar ali. Então veja, dependendo do que você quer, você parte do modelo mais simplista, vai detalhando, vai detalhando, vai detalhando, porque você quer entender o comportamento, um comportamento específico do sistema. Né? Falar assim é um pouco abstrato. Né? Assim, bem abstrato, não é do jeito que eu estou falando, mas quando você está realizando um estudo e você identifica um comportamento e não entende aquele comportamento, você tem a capacidade com simulação de detalhar a análise daquele comportamento para chegar a uma justificativa. Normalmente, quando a gente está trabalhando aqui, se tem um comportamento que a gente não sabe explicar, ou existe alguma coisa que a gente não entende, ou o modelo, ou o software não está funcionando corretamente. Por isso que a gente tem que ter um compromisso de tentar explicar quase tudo. Porque algo no sistema que a gente não explica o comportamento pode ser o quê? Na verdade, um erro na simulação. Tá certo? E como ele está falando de software, e software pode ter, né, tem a sua probabilidade de inserção de erro, então a gente tem que tentar explicar tudo. É uma das boas formas de você fazer um bom estudo de avaliação de desempenho. Tentar explicar o porquê. Por que está aumentando, por que parou, por que muda na medida que a gente muda a topologia, né? Agora estou falando de rede, por que aquilo muda, enfim, a gente tem que explicar um pouco de tudo. Né? Tá certo? Boa dúvida? Acabou. Beleza, então. Então, pessoal, e aí esse livro, ele até, nessa figurinha, ele aponta para outros capítulos, né? Que a gente pode recorrer. É um livro também de fácil leitura, né? Mais palatável comparado ao livro do Jair, né? Mais insosso o livro do Jair. Vamos tentar utilizar algumas questõezinhas aí. Certo? Então, por hora, o que foi que a gente discutiu? A gente tem uma visão inicial do que é simulação, o que a gente usa, né? Algumas características, a gente já sabe o que é sistema, modelo, evento, né? Vimos o que? Um pouco sobre redes ópticas, culminando nos conceitos básicos de redes ópticas elásticas, que é o sistema que a gente vai trabalhar, né, na próxima fase da disciplina. Certo? Então, pedir que vocês façam mais uma boa leitura do material para a gente fazer essa avaliação na quinta-feira. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão do que já foi lido, fique à vontade para fazer. Se não, vamos nos encontrar só na quinta-feira agora. Beleza? Ok.